Boa tarde a todos, tá? Vou iniciar aqui esse segundo vídeo de hoje com essa aula para a turma do primeiro ano, onde eu vou estar trabalhando aqui o conteúdo de queda livre. Viu, gente? Esse vídeo ele vai ser bem rápido, tá? Onde eu vou estar explicando para vocês os conceitos e as equações envolvidas aqui nesse estudo sobre a queda livre. Também vou estar trabalhando aqui duas questõezinhas com vocês, bem simples, tá? Vamos lá. Primeiramente, o que é a queda livre? A queda livre ela consiste no movimento vertical, tá? De queda de corpos, onde nesse caso da queda livre você despreza o atrito, tá? E despreza também o arrasto, né? Que é o atrito de um corpo em um fluido, né? Fazendo com que haja um atrito em todas as superfícies envolvidas lá. Então, no caso da queda livre, não tem esse atrito, você desconsidera, você despreza esse atrito, tá? Beleza, a queda ela é um movimento uniformemente variado, tá? Que é descrito por corpos abandonados a uma certa altura. Então, se você soltar um corpo próximo à superfície da Terra, esse corpo vai cair. E esse movimento não é um movimento com velocidade constante. Esse movimento ele é acelerado, tá? A velocidade ela vai aumentando à medida que o corpo cai. E se você fizer o movimento de jogar um corpo para cima, quando você joga para cima, a velocidade dele diminui enquanto sobe e aumenta enquanto desce. Portanto, nós temos aí um movimento uniformemente variado, cujas equações, gente, são governadas, né, lógico, né, pelas equações lá do movimento uniformemente variado, tá? Então, a gente vai recorrer às equações do movimento uniformemente variado que a gente trabalhou. Olha só, tenho aqui nessa imagem um exemplo puro, né, de queda livre. A gente tem aqui uma partícula, né, ó, que está aqui iniciando seu movimento, né, ó, partindo da posição inicial zero, considerando que aqui é o início do movimento, zero, com velocidade inicial zero, ou seja, esse movimento ele parte do repouso. E aí, à medida que esse corpo cai, sua velocidade vai aumentando, até o momento que ele chega aqui embaixo, tá? Observe que o H, gente, consiste na altura, ou seja, a distância total percorrida por esse corpo, tá? A posição final dele, aqui embaixo vai ser o próprio H, a própria altura, e aí essas variáveis, elas são úteis para nós descrevermos as nossas equações. Olha só, a equação fundamental da queda livre é essa equação aqui, ó. Partindo da equação horária dos espaços, né, ó, aquela equação grandona, né, aquela imensa equação que a gente tinha, que definia ali a posição de um corpo em um movimento uniformemente variado, a gente adapta ela de maneira bem simples e ela se torna a equação fundamental da queda livre da seguinte maneira. Observe, a posição inicial é zero. Posição inicial é zero. Já que a posição inicial é zero, você pode anular esse termo, tá? Então, esse termo já é perdido. Assim como a velocidade inicial, que também é zero, aí esse segundo termo também é eliminado, tá? Aí você tem no final, portanto, ó, AT ao quadrado sobre 2. Que o A é a nossa aceleração da gravidade da Terra, né? No caso o nosso G, que nós vamos utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, né? De maneira pedagógica, mas a velocidade, a aceleração da gravidade, ela está mais próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Depende da questão, tem questão que você vai usar o 9,8 e tem questão que você vai usar o 10. A própria questão ela vai oferecer para você esse dado. Então você observa que a altura, portanto, vai ser determinada, né? A altura é determinada pela equação bem simples, né? Ó, gt ao quadrado, né? G é a gravidade, t ao quadrado, tempo de queda ao quadrado, sobre 2, tá? Observe, gente, essa segunda equação aqui do lado. Essa segunda equação, ela define exatamente qual é o tempo de queda, tá? Se você conhecer a altura que aquele corpo caiu. É a mesma equação daqui do lado, é essa mesma equação, só que isolando o tempo. Observe que o G está aqui, ó, do lado do tempo, ó, multiplicando, veio para baixo aqui dividindo. O 2 está aqui dividindo, foi para cá multiplicando, ficou 2H sobre G. E aí isso igual a T ao quadrado. Então, se eu quero o tempo, tiro a raiz quadrada disso, fica raiz de 2H sobre G. Essa equação aqui ela é bem útil para você calcular o tempo de queda. Tá? Se você quiser saber só o tempo, conhecendo a altura, você usa essa equação. Essas duas de baixo, gente, são duas equações que servem para você determinar a velocidade. Tá? Com que velocidade a partícula chega aqui embaixo. É sabido que quanto mais tempo esse corpo demora para cair, mais a sua velocidade vai aumentando, tá? Com aquele tempo. Então, olha só, a velocidade, nesse caso, né, ó, vai ser igual a gravidade vezes o tempo, g vezes t, partindo lá da nossa função horária da velocidade. Mas nós também temos a equação de Torricelli, que também conversa sobre a velocidade. Só que ela está conversando com a velocidade em termos da altura. Ou seja, no caso da equação de Torricelli, nós não utilizamos o tempo. Então, depende de como a questão ela te pede essa velocidade. Se ela pede essa velocidade te oferecendo o tempo,
você usa essa equação, bem simples. Se ela pede a velocidade oferecendo a altura, aí você usa a Torricelli, tá? Depende da forma como você quer aplicar. Gente, é só isso, tá? Queda livre só são essas equaçõezinhas, a coisa mais simples do mundo. Vamos para as questões então. Olha só, questão de número 1, bem simples. Ó. Um vaso de flores se desprende da sacada de um apartamento após uma pessoa distraída ter esbarrado nele, tocando o solo 2 segundos depois de ter desprendido. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, qual a altura da sacada deste prédio e com que velocidade o vaso atingiu o solo? Vamos lá, vamos começar pela primeira parte, bem simples. Ó. Primeiro, a altura. A altura a gente vai utilizar a equação fundamental da queda livre, ó, gt ao quadrado sobre 2. Primeiro, já que ele quer a altura da sacada, ele quer o h. Para isso, ele te ofereceu o tempo de queda. Ó. Observe que ele vai te oferecer somente isso, oferecer o tempo de queda. Então, é só aplicar aqui na equação. Ó. O g é o nosso 10, que a questão também já te dá. 10 vezes 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10, 40, dividido por 2, 20 metros é a altura dessa sacada, tá bom? Então, para resolver o segundo item, com que velocidade o vaso atingiu o solo? Aí usa a equação da velocidade, né? Ó. Vai ser o quanto? A velocidade vai ser 2, que é o tempo de queda, vezes o 10, 2 vezes 10, 20, ponto. Então, o vaso também atingiu o solo com velocidade de 20 metros por segundo. Então, bem simples. Se você quisesse utilizar a própria altura e recorrer à equação de Torricelli, também iria dar a mesma velocidade de 20 metros por segundo. Tá? Bem simples. Olha essa questão de número 2. Essa aqui ela já é um pouquinho mais diferente porque ela pede o tempo de queda, tá? Mas ela te dá a altura. Olha só. Um helicóptero sobrevoa uma área onde há refugiados de guerra a uma altura de 245 metros do solo. O piloto, então, solta um pacote contendo mantimentos que cai, quebra a caixa e os refugiados podem buscar o conteúdo. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, quanto tempo após soltar o pacote do helicóptero, este vai tocar o solo? Então, ele quer saber em quanto tempo o pacote vai cair, tá certo? Em quanto tempo o pacote vai sair do helicóptero e vai chegar até o solo. Bastante simples. Olha só, nesse caso, você vai utilizar, né, ó, a equação do tempo, né, o tempo sendo 2h sobre g, a raiz quadrada de 2h sobre g. E aí é bem simples. Ó. 2 vezes a altura, que a questão oferece, 245, dividido por 10. 2 vezes 245 dá 490, dividido por 10. Então, vai ser a raiz quadrada de quanto? De 490 por 10. Portanto, é a raiz de 49. E a raiz de 49 é 7. Portanto, 7 segundos é o tempo que esse pacote vai demorar para atingir o solo. Questão extremamente simples, questão de prova também, tá? Então, meus amores, por hoje é só, tá? Esse vídeo foi bem simplesinho mesmo, onde você vai estudar esse conceito de queda livre e aplicar nos exercícios que foi solicitado para vocês. Então, ó, aquele beijinho no coração e tchau, tchau. É só isso, valeu!